Olá, mais jovens investidores de todas as idades, vamos que vamos. Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Minerva Foods e suas ações BIF3. Investe na companhia, pense em investir, já investiu? Deixa abaixo no seu comentário qual é o seu preço-alvo, quantas ações e como é que está o preço médio. Se você não é inscrito, se inscreve aí, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa o seu like se gostar do conteúdo. Meus amigos, Minerva Foods está com uma situação meio complicada. No ano, as ações já caem por volta dos 25%, chegando a regiões de mínimas. Agora, Minerva Foods está sendo negociada em zona que chegou a ser negociada em outros anos. E nas últimas vezes que chegou nessa região de preço, zona dos 13,70, 13,50, você vai observar o seguinte, 2025 chegou nessa região, houve uma reação ao longo dos próximos meses e o preço chegou à região dos R$7. Em 2018, muito parecido, chegou a bater nos R$2,90 e a reação levou o preço lá na região dos R$10. Vejam que essa zona que o preço se encontra atualmente é uma zona de interesse historicamente dos compradores. Então será, meus amigos, que BIF3 agora é compra? Na opinião do JP Morgan, pelo menos, é compra. O JP Morgan aposta em recuperação após queda e eleva as ações BIF3 para compra. Segundo os analistas do JP Morgan, a decisão reflete uma abordagem contracíclica, considerando que grande parte das notícias negativas relacionadas à empresa já foram incorporadas no preço. Ou seja, o JP Morgan diz que o que já tinha para acontecer aqui de ruim em Minerva Foods já aconteceu. E as ações já estão refletindo esse preço. Daqui para cima, daqui para frente é só para cima, na opinião deles. E o preço-alvo, ele foi reduzido de 8 para 5,50 e a recomendação mudou agora. Saiu de recomendação neutra para compra. E eles agora estão com a visão mais otimistas. Porque, apesar de mostrar que o Brasil deve perder um impacto, deve ter um impacto aqui de cotas de importação na China, por exemplo, com volumes mais fracos, o JP Morgan fala que o que era para ter acontecido aqui já está acontecendo e o que temos que ficar de olho, apesar de já ter acontecido as notícias ruins, pelo menos grande parte, é ficar de olho na alavancagem. Como nós vimos, a empresa ela está conseguindo reduzir sua alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA, mas ainda está num patamar muito elevado, próximo de 3 vezes. E em relação à Minerva Foods, tudo que era de ruim para acontecer já aconteceu, está precificado já, de acordo com o JP Morgan. Tivemos, por exemplo, as cotas chinesas e a alta do boi gordo e os resultados fracos no primeiro trimestre. Mas isso deve melhorar, meus amigos. Nas próximas semanas, ao longo do ano, os Estados Unidos devem rever também suas políticas. Tanto que nesse último tarifaço, em relação à carne bovina, ela ficou de fora. Por quê? Porque custo de carne bovina, ele pressiona muito a inflação. E pressionar a inflação é uma coisa que nenhum governante do mundo quer. E na China também, muito provavelmente devemos ter revisões das cotas, caso o Paraguai e o Uruguai não consigam suprir de forma adequada o mercado chinês. E outra coisa, o governo brasileiro ele também está atuando para tirar ou pelo menos aumentar a quantidade de carne produzida, que pode ser produzida no Brasil e exportada para a China, para aumentar essa cota ou até mesmo tirar, porque eles vão mostrar que, tentar mostrar que não é vantagem nem para o Brasil nem para a China, já que o Brasil é um mercado confiável para o mercado chinês e vice-versa. BIF3 é uma empresa que paga dividendos? Olha, em relação a dividendos, não é aquela empresa assim que você vai buscar muitos dividendos. A companhia nos últimos 12 meses distribuiu 19 centavos por ação, o que dá um dividend yield de 5%, está sendo negociada com P sobre VP de 3 e um PL de 5 vezes. O PL é um PL muito bom para uma empresa do tamanho dela. P sobre VP está um pouquinho esticado, mas também é uma empresa grande, né? BIF3 cotação. Vamos ficar de olho nas recomendações dos analistas. São 13 analistas cobrindo a companhia, 4 com recomendação de compra e 9 recomendações neutras. Sendo que desses analistas, o seu preço-alvo está ali nos 6,50, a média do preço-alvo. O maior preço-alvo é os R$10 e o menor nos 4,25. E quando vamos pegar a cotação das ações do BIF3, as ações estão em regiões de mínimas que em épocas passadas foram regiões de interesse dos comprados.
todas as regiões, todas as vezes que veio bater nessas regiões aqui abaixo dos R$ 4, nas últimas vezes os compradores mostraram força, teve reação de preço. Isso vem acontecendo de forma recorrente. Quando vamos pegar o resultado desse ano, nós temos uma queda próxima de 25%. Só que se você pegar da máxima que o papel fez ali, por exemplo, em outubro de 2025, que é quando começou esse último movimento de queda, nós temos uma queda de 53%, e quando pegamos da alta máxima desse ano, que é a região dos 6,29, 6,30, o papel chegou a cair 45%, e por enquanto 41%. Ah, mas por que mostra ali 25%? É porque ele vai pegar nos últimos 12 meses. Então você pega aqui do ano passado para cá, nessa mesma data, vai pegar por aqui mais ou menos, ó. É porque aqui tá no semanal, não vai refletir bem isso. Mas vai dar mais ou menos isso, ó. 24%, 25%. Por isso que, a depender do momento que você pegou, a cotação ela vai estar com uma queda diferente. O que é que você tem que observar? O papel é um papel em tendência de baixa, operando abaixo de todas as médias. Quem está ganhando o jogo em BIF3 desde esse momento aqui pelo gráfico semanal, desde a segunda metade de 2023, são os vendedores. Isso não significa que não podem ter repiques de alta, porque o vendedor ele ganha com a queda, e quando ele embolsa o dinheiro, nós temos um movimento de reação de alta no curto prazo, depois volta a cair. Isso é o que caracteriza o movimento de alta. Dentro do movimento de queda, desculpa. Dentro do movimento de queda, nós vamos ter aqui, ó, momento de reações compradoras. Essa região abaixo dos R$ 4 é importante justamente por isso, porque é uma região que habitualmente os compradores têm demonstrado interesse no papel. Relação de risco-retorno em BIF3. O que seria isso? Pegando em consideração os pontos de cotação importante, ou seja, os pontos, os preços importantes para compradores e vendedores, nós vamos marcar as regiões em porcentagem de risco-retorno, tanto para a parte comprada quanto para a parte vendida. Máxima dos últimos anos foi ali em 2022, R$ 12,08. Mínima em 2025 e 2026 veio aqui nessa região dos 13,40, 3,30. Mais especificamente, a mínima foi de fevereiro para março de 2025, R$ 3,31. Ou seja, do topo por fundo, nós tivemos aqui uma queda próximo, um pouco mais, um pouco menos, a depender de onde você for marcar, de mais ou menos 70% de queda. Então, essa é a porcentagem de queda nesse período, entre 2022 e 2025 e 2026. E para cima, movimentos de reações compradoras, ali em 2025, ao longo de 2025, claro, aqui são movimentos de semanas, movimentos de meses, nos mostraram que a próxima região de interesse dos compradores é essa região aqui de cima, que é uma região de interesse tanto de comprador quanto de vendedor. Comprador vai fazer de tudo para deixar algo mais ou menos assim, procurando essas regiões mais acima. Claro que aqui seria um movimento, como eu falei, de meses, semanas, um movimento de médio ou longo prazo, enquanto que aqui é uma região de defesa dos vendidos. Então, se os compradores fossem buscar essa região acima, só aqui, ó, para a máxima de 2025, já teria um potencial de valorização de 115%. E se fosse buscar a máxima ali em 2022, aqui seria um movimento maior, um pouco mais demorado, BIF3 poderia ter um potencial de valorização de aproximadamente 250%, o que daria uma valorização de mais de R$ 8,50 por cada ação. Quando pegamos as regiões de preços, você vai observar justamente isso. Ó. Nos últimos anos, 2024 para cá, BIF3 está no caixote. Chega na parte dos R$ 7,00, R$ 6,80, entra a defesa dos vendidos, o preço cai. Chega aqui abaixo dos R$ 4,00, entra interesse comprador, o preço reage. E quando vamos pegar de 2022 para cá, papel em queda, mas esse potencial de valorização de 250%, ou pelo menos nesse pequeno caixote, acaba deixando o risco-retorno numa relação aparentemente bem interessante, mas reforçando que é um papel em tendência de baixa, ou seja, quem opera trade pode esperar também movimentos de reações compradoras, se ele não quiser ir contra a tendência, e esperar para vender próximo de médias importantes, como por exemplo ali nos R$ 5,00, que é uma região que você não vê com muita frequência o mercado passar da média de 200
com muita força. Então vejo que na Minerva Foods, assim como em quase todas as ações do mercado, dá para você atingir seus objetivos através de vários tipos de operações, tanto operando vendido, se o papel estiver em tendência de baixa, operando a favor da tendência, quanto também operando comprado, mesmo com o papel em tendência de baixa, você pegando aqui os recuos, que por exemplo, ó, você pega aqui os movimentos de queda, aqui foi entre a zona aqui, ó, entre fevereiro e março desse ano. Veja que o papel caiu ali da região dos 6,30, 6,40, só veio parar aqui, ó, nos 3,50, 3,70. Veja que nós tivemos um movimento de reação. Por que comprar nessa região? O que é que motivou alguém a comprar essa região? E como eu mostrei para vocês, na última vez que bateu ali em 2025, foi a região de interesse dos compradores. Os compradores entraram, mas agora conseguiram levar o preço menos do que conseguiram em 2025, por exemplo. 2025 foi bater ali, ó, no 6,50. Agora chegou na região dos R$4 e já entrou força vendedora. O que nos mostra que para cima, essa região dos R$4,50, R$5, não é uma região muito fácil de ser atingida. Para baixo, se perder a mínima que marcou nos últimos dias, nos 13,42, próxima parada, se conseguir passar, teria uma região de fundo, que é a região de fundo ali de 2018, 2019, que é a região dos 2,90. Não é uma região tão fácil de passar. E mais abaixo, teríamos ali os 2,60, zona que BIF3 bateu pela última vez em 2011, 2012. Aí eu faço a seguinte pergunta, que eu costumo sempre colocar as pessoas para pensarem. Será que BIF3 está tão ruim assim que suas cotações merecem estar negociadas no mesmo patamar de 2011, 2012? Deixa aí abaixo no seu comentário. O que você acha? Se você gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.